Bem, pessoal, nós estamos no 4º episódio, tá? E nesse momento a gente vai estar relatando para vocês, ainda no capítulo 2 do livro do Paulo Del Galarondo, Definições de Psicopatologia e Ordenação dos seus Fenômenos, no capítulo 2, do livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, apresentado pelo Paulo Del Galarondo. Nesse momento, a gente vai trabalhar questões relacionadas a formas e conteúdo dos sintomas, tá? Então é importante observar quais são as formas e os conteúdos dos sintomas psicopatológicos apresentados, tá? Então, o que seriam sintomas psicopatológicos? Então, nós temos essas duas vertentes, né? Esses dois pontos, esses dois aspectos básicos que a gente precisa ter uma certa compreensão e um certo entendimento a respeito. Bem, pessoal, relacionado a sintomas psicopatológicos, então Paulo Del Galarondo vai apresentar dois aspectos básicos que costumam ser enfocados. A forma dos sintomas, tá? Quais são essas formas estruturais básicas que esses sintomas apresentam, tá? Então, a forma dos sintomas, a sua estrutura básica relativamente semelhante nos diversos pacientes, tá? Então, quais são as formas básicas, quais são as estruturas básicas relativamente semelhante nos diversos pacientes que apresentam algum tipo de transtorno psíquico, algum sofrimento psíquico, do quais a gente podemos mencionar aqui alucinação, delírio, ideia obsessiva, labilidade afetiva, entre outros tipos de transtornos psíquicos, tá? Então a gente precisa observar qual é a estrutura básica, quais são as semelhanças ou as características estruturais ou semelhante que esses diversos pacientes apresentam quando eles estão sofrendo um quadro de delírio ou uma depressão maníaco-depressivo, tá? Ou tendo uma ideia obsessiva. Quais são as semelhantes? Quais são a sua estrutura básica semelhante entre esses pacientes? Então, isso é a forma dos sintomas. Quais são as formas? Como que esses sintomas se manifestam nesses pacientes, tá? Então, e o segundo momento que o Paulo Del Galarondo apresenta é relacionado ao seu conteúdo, ou seja, aquilo que preenche a alteração estrutural. Tá? E aí nós podemos dizer, conteúdo de culpa, conteúdo religioso, né? Por exemplo, delírio de perseguição, entre outros tipos de delírios, tá? Delírio de grandeza, tá? Então, que tipo de conteúdo estrutural que preenche, né, a alteração estrutural? Então eu preciso estar atento a esses tipos de conteúdo. Tá? E quando a gente fala em relação a conteúdo, o Paulo Del Galarondo vai dizer que é geralmente esse último tipo, né, de relacionado ao conteúdo, é geralmente mais pessoal e depende muito da história de vida do paciente, do seu universo cultural, por onde esse sujeito transita, quais são os espaços, questões culturais, o seu grupo social e também relacionado à sua personalidade prévia ao seu adoecimento.
Bem, os conteúdos dos sintomas, né, estão relacionados aos temas centrais da existência humana. Esses temas centrais, vocês vão observar no slide, apresentando aqui 2 quadros para vocês, relacionados aos temas centrais da existência humana, tais como sobrevivência e segurança, sexualidade, temores básicos relacionados à morte, doença, miséria, religiosidade, entre outros, são temas centrais da existência humana. E esses temas centrais estão muito mais ligados a essa ideia que o Paulo Del Galarrondo traz em relação aos conteúdos dos sintomas. Ou seja, os conteúdos desses sintomas estão relacionados a temas centrais da existência humana. Quais temas centrais, professor? Sobrevivência e segurança, sexualidade, temores básicos como morte, doença, miséria, religião, entre outros, tá? Então vocês vão conseguir observar no gráfico e também na tabela, né, e no livro vocês vão conseguir identificar essa tabela de temores que frequentemente se expressam no conteúdo dos sintomas psicopatológicos. Então nós temos, né, na tabela, temas centrais do ser humano e formas comuns de lidar com tais temores. Então, o ser humano, quando um tema central relacionado à morte, né? Morte é um tema central, né, do ser humano, da sua existência. E qual é a forma que esse ser humano lida com a morte? O ser humano busca entender essa finitude através da religião, do mundo metafísico, do mundo místico, do sobrenatural. Ele busca entender essa finitude, a morte, muito mais ligado ao místico, a ideia de continuidade através também das novas gerações. Então veja, a morte é um tema central. E como que o ser humano lida com tais temores? Ou seja, né, o que está evidente, que o Paulo Del Galarrondo está dizendo, que os conteúdos dos sintomas, eles estão relacionadamente aos temas centrais da existência humana, né, como a morte. Outro tema central da existência humana é ter uma doença grave, sofrer uma dor física ou moral, ou sofrer um padecimento, uma miséria, tá? Então, como que o ser humano lida com uma doença grave? Como que o ser humano lida com uma dor física ou moral? Ou como esse sujeito lida com o seu sofrimento? Muitos seres humanos vão lidar através das vias mágicas, né? Vão buscar realizar simpatias, vão buscar auxílio de curandeiros, outros vão buscar auxílio da medicina, da farmacologia, e outros vão buscar um auxílio da psicologia, tá? Então, são formas comuns desse ser humano lidar com tais temores, com tais temas centrais da existência humana. Outro tema ligado à central da vivência humana é a falta de sentido existencial, né? A falta de sentido, o vazio existencial, né? As crises existenciais, e que são temas centrais do ser humano. Como lidar com o faltante? Como lidar com esse vazio, com essa crise existencial, né? E aí o Paulo Del Galarrondo apresenta aqui uma forma de lidar com esses temores, são através das relações pessoais significativas, através da cultura, ou seja, através das relações interpessoais desse sujeito, através dos seus pares, da cultura que esse sujeito está inserido.
Bem, pessoal, ainda relacionado a temas existenciais que frequentemente se expressam no conteúdo dos sintomas, tá ok? Nós temos temas e interesses centrais para o ser humano, tá? Como sexo, alimentação, conforto físico. Então, sexo é um tema de interesse central para o ser humano, a alimentação, o conforto físico. E o que esse sujeito busca? Tá? O que ele busca? Ele busca o quê? Ele busca sobrevivência, ele busca prazer. E quando esse sujeito não encontra isso, professor? Isso causa muitas das vezes um sofrimento psíquico, cuja qual esse sujeito não consegue lidar com essa angústia, com essa falta. Tá? Então, é muito importante a gente observar os temas e interesses centrais para o ser humano. Não precisa olhar esse sujeito além do teu sofrimento psíquico. Eu preciso observar que esse sujeito, ele também tem interesses centrais, né? Ele tem desejos, como, por exemplo, o sexo, tá? Necessidades fisiológicas, necessidades básicas, a alimentação, o conforto físico, o convívio com os seus pares, segurança, um bom saneamento básico, uma boa educação de qualidade, tá? Ou seja, é a busca pela sobrevivência, é a busca pelo prazer. E quando esse ser humano não encontra esse prazer, não consegue realizar ou manter a sua família, o seu conforto físico, pensando no pai de família, isso é adoecedor. Né? Por isso que eu volto a dizer, nós vivemos numa sociedade adoecedora, porque é uma sociedade que não propicia para esse sujeito uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, saneamento básico. Nós vivemos numa desigualdade social, e isso é adoecedor, porque muitas pessoas não conseguem se manter no mercado, não conseguem manter a sua família, e aí isso vai causando estresse, conflitos de ordem emocional, e essa pessoa vai adoecendo. Outro ponto importante de temas de interesses centrais para o ser humano é o dinheiro, poder, prestígio. Então, dinheiro, poder e prestígio, tá? Isso são temas centrais para o ser humano. Tá? O qual o sujeito vai buscar o quê? Segurança e controle sobre o outro. Então, com dinheiro eu tenho segurança, com poder e prestígio eu tenho controle sobre o outro. Então, são alguns temas centrais que estão ligados, tá, ao conteúdo dos sintomas que o Paulo Del Galarrondo apresenta. Então, essas tabelas, elas estão nos slides, mas ela também está no capítulo de número 2 do Paulo Del Galarrondo, tá ok? E para a gente estar finalizando, nos slides vocês vão observar questões de revisão. Então nós temos aqui 3 questões ligadas propriamente ao capítulo 2 do livro do Paulo Del Galarrondo. Então temos uma questão: defina a psicopatologia e comente suas origens e o seu campo de atuação. Então essa é uma questão, tá, que vocês precisam responder, não precisam me enviar, mas possivelmente serão questões de prova, claro que com mais elaborada, tá? A segunda questão: discuta os 2 aspectos dos sintomas psicopatológicos, forma e conteúdo. Tá? Então, discuta os 2 aspectos básicos dos sintomas psicopatológicos, forma e conteúdo. E aí a terceira questão: relacione os temas centrais da existência humana com o conteúdo dos sintomas psicopatológicos, tá ok?